Olá, sejam muito bem-vindos de volta, meus queridos amigos, para mais um vídeo da nossa série Arrebatamento. Esta minissérie que já tem mais episódio que muita série grande na TV. Acho que tem que mudar esse nome, mas enfim. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Vamos continuar o nosso assunto aqui do discurso escatológico de Jesus. Recapitulando o último episódio, você que não assistiu, corre lá e dá uma conferida. Nós falamos sobre guerra, peste, fome, terremotos, o que seria o tal princípio das dores. E hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso assunto, e o fato hoje é um tanto curioso, porque Jesus ele vai estar dando uma voltada no assunto que ele já tratou, só que ele vai trazer informações novas, e nós vamos ter um link muito interessante com o vídeo que vai vir em seguida a este episódio. Então fica ligadinho aí, não perde nada. Você que pode, já clica no curtir, compartilha com os seus amigos, né? Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e vamos para o vídeo. Continuando então, nós temos aqui a nossa árvore que está ramificando os assuntos desse discurso escatológico de Jesus, e aí nós vamos ver o que vem a seguir nos nossos capítulos paralelos. Lembrando que a nossa raiz está em Mateus 24, nós vamos ter então aí uma nova divisão do assunto que vem em seguida. Em Mateus 24, vamos utilizar apenas o verso 9, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa escolha. Então veja o que diz o texto. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos ver agora Marcos 13. Ele vai trazer 2 versículos. E você vai dar falta do verso 10, mas é porque na sequência em que Marcos relata os discursos, o verso 10 ele vai vir no assunto a seguir e não sobre este específico que vamos tratar hoje. Lembrando que a nossa raiz é Mateus 24 e nós estamos usando versículos dos capítulos paralelos aí de outros evangelhos para tratar do mesmo assunto na sequência dada em Mateus, que é o que traz mais informações sobre esse discurso. Então veja Marcos 13, verso 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Verso 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Continuando os nossos versos paralelos, Lucas 21. Ele vai ter aí em sequência do verso 12 ao verso 15. Diz assim: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Veja que Lucas 21 está mais parelho com Marcos 13, mas ainda assim todos estão sintetizados no que nós lemos em Mateus 24, né? Que de uma forma mais resumida e sintetizada, ele fala que vos entregam para ser atormentados e matar-vos-ão e vos odiarão pelo meu nome. Então veja que Mateus 24 é mais sintético, mas Lucas 21 e Marcos 13, ele está trazendo com mais amplitude a situação. Ainda em Lucas, nós temos informação no capítulo 12. Veja que o verso 11 diz assim: quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então veja que Lucas, ele traz porções, pequenos detalhes desse mesmo discurso. Lucas ele traz
informações organizadas de forma diferente. Veja que num discurso que está em Mateus 24 e Marcos 13, Lucas traz informações daquele discurso, ora no capítulo 12, ora no capítulo 17, ora no capítulo 21. Lembrando que Lucas, ele escreve o Evangelho interrogando, entrevistando, buscando informações, pesquisando os escritos, e ele vai organizando as informações de acordo com os relatos e as pesquisas que ele faz. Então é natural e é compreensível, né, dada a distância dos evangelhos, né? O Evangelho de Lucas, ele vem ali no ano 95 aproximadamente, ele é o penúltimo evangelho escrito, visto que você tem Marcos no ano 70, né? 69 e 70 o Evangelho de Marcos, no ano 84, 85 o Evangelho de Mateus, e aí depois você tem Lucas. Então é natural que os relatos estejam dispostos de forma diferente na sequência do Evangelho, ok? Temos mais uma subdivisão aí, e essa aqui ela é muito importante, e ela vai ser única no capítulo 12 de Lucas, porque o verso 52, por exemplo, de Lucas 12, ele vai ser no assunto que está diretamente relacionado à continuidade aí de Mateus 24. Então foi importante colocar ele aqui porque ele serve de link e vocês vão entender no decorrer do vídeo a importância desse texto. Então o que diz Lucas capítulo 12, o verso 49? Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. E esses são os textos que nós temos. Então esse link é muito interessante, nós vamos entender o que é essa questão do fogo que Jesus veio lançar na terra, qual é esse certo batismo que deixa Jesus angustiado, e se nós pensamos que Jesus veio trazer paz, ele fala que antes da paz ele veio trazer dissensão. Nós vamos entender isso e é um link muito importante para o próximo episódio, mas vamos por partes, nos atendo aos assuntos deste aqui por enquanto, ok? Veja que Jesus, ele mais de uma vez dá a instrução de que nesse momento em que os cristãos forem perseguidos, para eles não se preocuparem em elaborar uma defesa com antecedência, porque eles seriam interrogados, seriam atormentados, perseguidos, odiados, mas quando eles tivessem que se defender, né, defender a sua fé, justificar o porquê estavam fazendo tudo o que estavam fazendo, Jesus lhes promete para eles não se preocuparem, porque o Espírito Santo concederia que eles soubessem o que falar na hora. E tem um texto muito bonito, por exemplo, de Lucas 21:15, que fala: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus está dizendo, no momento que vocês precisarem se defender, eu vou dar boca e sabedoria, e as coisas que vocês vão dizer, eles não vão ser capazes de resistir a essas informações, esses argumentos, nem contradizer vocês. Olha que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos, vão precisar se defender, se justificar, vão precisar responder a interrogatórios, mas eu vos darei boca e sabedoria, de maneira que as suas respostas e os seus argumentos, eles não vão poder resistir nem contradizer, né? Isso é uma promessa que fica para nós também, mas isso não é um pretexto para eu não preciso estudar, não preciso me preparar, não preciso conhecer, porque no momento exato Jesus vai me dar o que eu preciso responder para as pessoas. Não use essa muleta, isso está errado. Esse contexto aqui é baseado nessa perseguição que Jesus estava se referindo e também considerando que os discípulos eles não tinham escritos como a gente tem nos dias de hoje para poder estudar, eles não tinham como ter essas informações em pergaminhos para poder depois pesquisar para saber o que responder. Tudo que eles sabiam que era baseado na memorização auditiva, ouvindo o discurso de Jesus, ouvindo os seus sermões, caminhando com ele, vendo tudo quanto ele fazia, como ele ensinava, e nessa memorização, né, de relacionamento, de ouvir e gravar o que Jesus estava dizendo, Jesus estava falando, não se preocupem, porque eu vou dar boca e sabedoria. Então, provavelmente Jesus se referia que na hora que eles precisassem se defender e argumentar, como acontece depois futuramente com Pedro, naquele momento lindo no Sinédrio,
Jesus dá para eles a sabedoria para saberem responder e se defender e argumentar com as pessoas que eles interrogavam. Tá? Então é nesse contexto aqui. Hoje nós que temos informações disponíveis e acessíveis, temos livros, temos colégios, cursos, faculdades, nós temos a obrigação de nos preparar bem. Pegando um gancho sobre esse assunto, o material que eu vou trazer aqui hoje ele vai ter muita bagagem histórica sobre o que Jesus se referia, e eu quero começar mostrando os materiais de pesquisa. Eu sempre mostro na maioria dos vídeos que eu tenho no canal, mas vocês primeiramente já conhecem Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, e grave esse nome, Timothy Paul Jones. O material que ele desenvolve aqui é sensacional. Esse guia profético ele faz uma coisa que eu recomendo muito, que é mostrar as possibilidades interpretativas dos textos escatológicos. Ele vai trazer coisas de Mateus 24, ele vai trazer coisas das profecias de Daniel, vai falar sobre as 70 semanas, visão dispensacionalista, o milênio da perspectiva de quem acredita que já veio, que ainda vai vir, que nós estamos nele. Este livro é sensacional, quadros explicativos, coloridos, com gravura, com datas, com contexto histórico. Esse livro é muito bom, tá? Na época que eu comprei estava super baratinho, eu paguei R$65 junto com a minha revistinha de escola dominical. Ele é da CPAD, Guia Profético para o Fim dos Tempos. Timothy Paul Jones é excelente, eu uso ele para tudo que é relacionado à escatologia. Aí um outro livro que eu usei para um assunto que nós vamos tratar aqui sobre as perseguições é uma aquisição recente, você já deve ter visto no meu Instagram, se não viu, vai lá no meu Instagram, começa a me seguir, acompanha os materiais. Segredos do Império Romano, de Walter Fernandes, pela editora Camelot. E você tem aqui contexto histórico, desde quando Roma se tornou império, né, aquela transição de república. Você vai ter aqui um capítulo dedicado somente às perseguições que eles fizeram aos cristãos, com datas, com informações sobre os imperadores. Você vai ter a migração que eles fazem, né, quando Constantino funde a religião mitraísta com o cristianismo judaizado, né? E aí ele funda o que hoje nós conhecemos por catolicismo, que é a fusão do judaísmo, né? Que é uma vertente, o cristianismo é uma vertente do judaísmo. Ele funde isso com o mitraísmo romano e aí ele funda o que nós conhecemos hoje como o catolicismo romano, né? Que é uma religião cristã, mas ela tem as suas raízes fundamentadas principalmente no mitraísmo romano. E esse livro traz contexto das perseguições, ele traz datas, ele traz informações, nomes de imperadores. É um livro que eu gostei bastante de ter adquirido, que ele tem muito material que historicamente ele vem a confirmar muitas informações que estão na Bíblia, principalmente no que diz respeito ao período pós-exílio da Babilônia, né, dos judeus, até o Novo Testamento e ao livro de Apocalipse que João escreve. E por último, olha isso aqui. A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Cara, esse livro dá 2 Bíblias que eu tenho. E ele vai de Abraão, desde a história de Abraão como pai de multidões, até a destruição do Templo de Jerusalém. Muitos relatos de como Jerusalém foi sitiada, de a maneira como a fortaleza de Massada ela foi a última resistência dos judeus, sobre o ouro derretido dentro do templo, quando Jesus fala não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada ou que fosse tirada do lugar. Esses relatos do ponto de vista de um historiador que não tem compromisso em defender a fé e os cristãos, mas são relatos que só confirmam o que nós estamos trabalhando aqui nesse discurso escatológico de Jesus acerca das perseguições, como Tito Vespasiano atacou. Ele fala sobre Nero, quando Nero acusa os cristãos de terem incendiado uma parte de Roma. É extremamente interessante, historicamente, isso é fundamental para a fé cristã, para você entender principalmente o Novo Testamento. Apesar de ele trazer relatos desde Abraão, muito do que está no Novo Testamento, principalmente nesse período após a morte de Jesus, os eventos históricos que viriam em seguida, estão relatados nesse livro. Ele é excelente e ele é um livro importante porque ele é escrito por alguém que não tem compromisso com a fé cristã. Pelo contrário, Joséfo ele
era um historiador financiado por Roma, mas acaba que os escritos dele, por exemplo, são documentos históricos fora da Bíblia que confirmam, por exemplo, a veracidade de que viveu um homem chamado Jesus e fez tudo aquilo que ele fez de acordo com os evangelhos. É um documento histórico fora da Bíblia que confirma a existência de Jesus, ao contrário do que alguns afirmam, que historicamente não se pode provar que Jesus de fato viveu e fez tudo o que fez. Tá? Recomendo, é um livro um pouco mais caro, tá? Mas em compensação, irmãos, isso aqui é pela CPAD, tá? Mas em compensação é um livro que, para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento e ao período pós-morte de Jesus até a destruição do Templo de Jerusalém, vale demais a pena. E eu também usei ele para alguns dos relatos deste episódio. Isso posto, vamos começar aqui o nosso estudo. Vem comigo. Nós vamos ter aí, então, um discurso déjà vu. Por quê? Olha, Jesus conscientizando sobre o que ia acontecer após a partida dele, né, a morte e ressurreição dele, ele traz algumas afirmações que são inquietantes, né, sobre o destino dos apóstolos. Então veja que Jesus podia tentar amenizar a situação, dado o momento da sua morte que poderia vir a qualquer instante. Jesus, no entanto, ele procura ser muito transparente com os apóstolos e não dizer que seria tudo um mar de flores, né? Então veja só, uma discussão muito atual é se essa narrativa de Jesus, né, o discurso escatológico que a gente está estudando, se ela diz respeito somente àquela época, né, dos apóstolos, ou se ela valeria também porque a gente chama, né, de a tribulação do fim dos tempos, a última semana de Daniel, que alguns falam, a grande tribulação, quando a igreja, né, uns creem que ela é retirada antes, outros depois, mas uma discussão que se tem é se quando Jesus menciona essas perseguições, esses tormentos, as prisões que os cristãos sofreriam, se ele estava se referindo especificamente àquela época, né, dos apóstolos, da igreja primitiva, ou se isso valeria, por exemplo, somente para o futuro, ou se vale para os dois. Então, uma certeza nós temos. Na história, isso já aconteceu. O que Jesus disse nesse discurso, historicamente, já aconteceu. Então, resta a gente saber se no futuro, né, próximo ou distante, se isso vai se repetir. Tá? Existem muitas discussões do quanto, né, do discurso de Jesus ele é escatológico. Ele diz respeito ao fim dos tempos ou ele era realmente sobre aquela realidade da destruição do templo. Então é um discurso que divide muitas classes, principalmente a classe preterista e a classe futurista, que uns creem que tudo é no passado, outros creem que tudo é no futuro. Então nós aqui vamos partir do princípio das duas possibilidades se completarem. Tá? Então a nossa linha de estudo ela vai procurar mostrar que o que Jesus está dizendo no discurso escatológico, ela diz respeito a uma realidade histórica que já se cumpriu, mas que também se repetirá de alguma forma no futuro próximo ou distante, ok? Então seguindo aqui. Apesar de já ter abordado sobre a destruição do templo, né, Jesus já falou sobre isso, nós trouxemos um episódio aqui já falando sobre a destruição do templo. Jesus ele traz aspectos durante todo o discurso que indicam uma espécie de vai e volta na forma de contar, né, os detalhes e as informações. Não é um absurdo pensar dessa forma, pois nós encontramos esse tipo de maneira hebraica de fazer narrativas. Como, por exemplo, a gente tem em Gênesis, né, que nós temos o primeiro versículo, né, de todos, dizendo que Deus criou os céus e a terra, né, que existe a discussão de que Deus cria tudo, aí entre o versículo 1 e 2 tem um intervalo, e aí acontece ali a terra caótica, a queda de Lúcifer, aquela coisa toda que nós já falamos na nossa minissérie no princípio. Dá uma assistidinha lá, vou deixar o card aqui em cima da teoria da lacuna. Então existe essa discussão. Veja só, no primeiro versículo, Deus criou os céus e a terra, e aí ele sintetizou tudo. Depois nós vamos ter o capítulo 1 dizendo de maneira separada que Deus cria cada dia. Você vai ver depois o relato separado dia por dia. E Deus fez isso, isso e isso. Primeiro dia, isso e isso. Segundo dia. Você vai ver o Gênesis capítulo 1 apresentando a descrição detalhada da semana, os primeiros 7 dias da história da humanidade, Deus criando todas as coisas.
E no capítulo 2, nós temos uma narrativa detalhada dentro dos dias especificamente, da criação de animais, árvores, nomes de rios, nomes de pedras preciosas, né, por região, e a criação do homem e da mulher. Então veja que é uma forma hebraica de se contar. Você traz a informação de forma sintetizada, resumida, né? E ali depois você volta e detalha ela mais um pouco, e depois você volta e traz mais detalhes. Então veja, no Gênesis você vai ter o padrão. Deus criou os céus e a terra. Aí o capítulo 1, essa criação dos céus e da terra detalhada por dia, o que ele fez em cada dia. O primeiro dia foi isso, o segundo dia foi isso. E aí no capítulo 2, dentro de cada dia desses, traz o detalhamento. Aí você tem nomes de rios, você tem dizendo que Adão deu nome para os animais, você tem ali as árvores, você tem pedras preciosas, você tem os nomes das regiões já no tempo de Moisés. E depois, no sexto dia, você tem um detalhe de como Deus criou o homem e como ele criou a mulher. Veja que, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus criou o homem, homem e mulher os criou. E aí depois, lá no capítulo 2, você tem a criação do homem, né, que Deus faz ele manualmente, sopra o fôlego de vida. Naquele mesmo dia, Deus percebe que não é bom que o homem esteja só, coloca ele num sono profundo e aí cria a mulher. Parece, nessa narrativa do capítulo 2, que há uma distância de um certo tempo entre o homem viver, Deus perceber que não é bom ele ficar sozinho e criar a mulher. Mas o relato do capítulo 1 fala que no mesmo dia eles foram criados. Então, possivelmente, por interpretação do texto, no que diz o capítulo 1, nós entendemos que esse intervalo de tempo do capítulo 2 é no mesmo dia que Deus percebe que não é bom o homem ficar sozinho. Ou às vezes não é nenhuma constatação de Deus, ele já cria o homem e ele fala, criei o homem e não é bom que ele esteja só porque todos os animais que eu criei têm os seus pares, então também crio. Talvez seja uma explicação do porquê ele cria a mulher. Ok? Então, veja que nós temos o mundo criado de forma sintetizada, resumido em um versículo. O capítulo 1 traz a divisão da criação em 7 dias. O capítulo 2 traz o detalhamento de cada um dos 7 dias. Até chegar no capítulo 3, que é a queda do homem. Ok? Então, isso é uma forma hebraica de você contar as coisas. E parece ser o caso do que Jesus faz aqui em Mateus 24. Nós temos esse padrão também em todo o Apocalipse. Pois nós vemos, por exemplo, Cristo já glorificado no primeiro capítulo. Aí mais à frente nós temos Cristo ainda cordeiro e recém-morto, né? E depois vitorioso novamente. Depois nós vamos ter lá na frente Jesus já voltando em glória, já voltando coroado. Então veja que o próprio Apocalipse ele vai trazer Jesus em perspectivas diferentes, mostrando de maneira clara que Jesus ele começa contando para João, já como Senhor de todas as coisas, né? Cristo glorificado e vencedor, que anda no meio dos candelabros, que tem na sua destra as 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. Depois você vai ver Jesus sendo apresentado no capítulo 5 como o Cordeiro. Você vê que João fica triste de ver que ninguém é digno de abrir os selos, mas aí o anjo fala, não chore, eis aqui um que é digno, e aí aparece já o Cordeiro como se tivesse acabado de ser morto, falando da morte e ressurreição de Jesus, e aí ele já é digno de abrir os selos. Lá na frente você vai ter novamente Jesus glorificado, com o péssio latão reluzente, cabelo como lã branca, olhos como de fogo, a espada que sai da boca. Então você vê que Jesus começa já numa situação concretizada, glorificado, aí ele volta à narrativa das igrejas, depois João volta para ver Deus glorificado, e aí depois você vê Jesus vencendo, sendo morto, sendo digno, recebido no céu com glória. O Apocalipse também traz uma estrutura que nós chamamos de paralelismo progressivo. Tá? Essa é uma forma que poucas pessoas fazem a leitura do Apocalipse. Eu considero um erro você ler o Apocalipse de maneira linear, pegando do capítulo 1 até o capítulo 22, porque vários momentos na linearidade vão trazer confusão para as diferentes perspectivas escatológicas. Você vai ter, como eu acabei de dizer, Jesus glorificado no capítulo 1, mas no 5 ele ainda é um cordeiro que acabou de ser morto, e aí ele é digno de abrir o selo. E aí quando começam selos, trombetas, taças, você vê que o sol ele sofre a mesma punição mais de uma vez, a terça parte das águas sofre a mesma punição mais de uma vez. É um padrão que se repete, e isso tem um porquê.
você vai ver que pelo menos 3 vezes no Apocalipse é chegado o dia de Jesus e que os governos deste mundo passam a ele e ele é vencedor. Você vai reparar que, por exemplo, no capítulo 11, quando toca a 7ª trombeta, a última de uma sequência de 7, Jesus ele vence. Os reinos deste mundo passam para Deus e o seu Cristo e ele regerá as nações com vara de ferro. E aí no capítulo 12 o anjo pega João e fala, volta aqui, deixa eu te mostrar. Aí ele mostra a história do começo da igreja. O dragão vermelho perseguindo a mulher que estava com dores de parto. Daqui a pouco essa mulher dá a luz a um menino que é arrebatado para Deus e o seu trono. E o texto diz que esse menino é um varão que regerá as nações com vara de ferro. Ele não tinha acabado de ser vitorioso no 11? Como é que ele está tendo um reboot da história no 12? É o que a gente chama de paralelismo progressivo. Tá? Isso é uma maneira hebraica de contar. Mas o Apocalipse é em grego, mas foi escrito em grego por um pensamento de um judeu que tem pensamento judaico, que tem conhecimento hebraico no falar, no contar histórias, no escrever. Então ele só é escrito num idioma para um grupo de leitores específicos. Seria como nós, por exemplo, brasileiros, escrevendo algo em inglês, e aí nós temos a perspectiva brasileira de contar uma história e ter que adaptar isso para a língua inglesa, ok? Então, seguindo aqui, então, um detalhe que nós devemos ficar atentos é a linearidade que nós colocamos nas narrativas. Nós ocidentais, temos essa mania de fazer a leitura de forma linear de tudo aquilo que nós estamos pesquisando ou estudando e até a nossa forma de escrever e contar as coisas, tá? O Evangelho de Lucas, como você deve ter reparado, né? Eu mencionei isso na leitura dos textos no início, vai trazer momentos do mesmo discurso em disposições diferentes em relação a Marcos e Mateus, por exemplo. Você vai ter Mateus 24 trazendo o discurso escatológico inteiro, né, com essas características de Jesus estar sempre voltando em alguns pontos para enfatizar, né? Você vai ter Marcos, já mais sintético, por exemplo, que Mateus 24, e Marcos 13 está mais linear, porque é escrito também para romanos, né? É escrito para o povo de Roma. E Lucas, você vai ter partes desse discurso, algumas coisas no capítulo 12, outras informações aparecem no 17, e a maioria delas aparece no 21. É uma característica da narrativa de Lucas. Então, se eu pego, por exemplo, somente o capítulo 21 para comparar com Mateus 24 e Marcos 13, as informações ficam incompletas, mas a gente consegue encontrar elas, esse assunto das últimas coisas, em outros momentos do Evangelho de Lucas. Isso não é manipular o texto de acordo com a minha vontade para fazer as coisas coincidirem. Tá? Isso são constatações de que Lucas ele tinha aquelas informações, mas ele organiza ela em momentos diferentes. O que de repente Mateus e Marcos tinham essa informação mais recente de que Jesus traz tudo isso num discurso só, de repente quando Lucas faz a pesquisa, a investigação, questiona as pessoas, interroga, entrevista as pessoas, talvez as pessoas falavam, Jesus disse isso num certo discurso, que eu acho que é quando ele estava com os fariseus. O outro já pode ter dito assim, não, eu lembro disso, ele falou isso num discurso quando ele estava tinha acabado de sair do templo. O outro pode falar assim, não, mas eu acho que Jesus ele comentou sobre isso quando ele estava chegando em Jericó. Então aí Lucas ele vai sistematizando essas informações. Então é natural que tenha essa diferença, porque o próprio Lucas no capítulo 1, ele explica como foi que ele escreveu os relatos que estão no Evangelho que levam o seu nome. Tá? Os judeus tinham e têm ainda métodos de ensinar e contar histórias, em que eles apresentam uma ideia geral primeiro, e depois fazer os detalhamentos, voltando em pontos da narrativa a todo momento. É uma forma de ajudar na memorização, visto que não havia documentos escritos para a pessoa levar para casa e estudar aquilo depois, tá? Parece ser esse o caso aqui no discurso, considerando ainda mais o fato de Jesus estar lidando ao mesmo tempo com dúvidas distintas dos discípulos, tá? Jesus então está tratando de várias coisas nesse discurso. Ele está lidando com a destruição do templo que eles perguntaram, a vinda dele e o final de todas as coisas. Então é natural que Jesus no discurso, a todo momento que ele entende ser apropriado, ele vai voltando no discurso e vai detalhando sobre a destruição do templo, quando acontecer isso, tá? E no final das coisas vai ter esse sinal, quando acontecer isso aqui, aí está próximo a minha vinda e vai chegar ao fim.
é natural que numa conversa que ele está tendo com os discípulos, né, não era um sermão programado e pensado antes, ele vai contando as coisas e conforme ele vai entendendo que é importante, ele vai ressaltando algumas informações, revisitando, que é o caso que nós estamos fazendo hoje. O que Jesus traz nesse discurso aqui vai ter informações referentes à destruição do templo que já foi abordado no começo. Inclusive, nós já fizemos episódios sobre a destruição do templo, mas Jesus volta algumas informações aqui. É razoável pensar que Jesus respondeu tudo inicialmente de forma resumida, mas como um bom judeu que era, voltava a todo instante com mais detalhes em cada ponto da narrativa. Então vamos para o primeiro ponto aí, que são falsos cristos e falsos profetas. Tá? E aí, baseado nesses livros que eu já te apresentei aqui para pesquisa, para consulta e tal, vamos para alguns fatos históricos, né? Apenas 12 anos após Jesus discursar essas palavras, né? 12 anos após ele fazer esse discurso escatológico, um falso profeta apareceu, conforme já vimos em episódios anteriores. Tivemos já episódios anteriores sobre falsos cristos, tá? Agora nós vamos ver aqui falsos profetas. Vamos lá. Então, ó, Atos capítulo 5, verso 36 e 37, nós também já falamos sobre esse texto. Diz assim: porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aqui você tem um relato de Gamaliel, né, quando ele está no Sinédrio ali, e ele pede a palavra quando Pedro está sendo interrogado, e ele fala: pessoal, deixa esse cara aí para lá, ele diz que serve a Cristo, que é seguidor dele. Ó, já apareceram outros aí com a mesma conversa. Se isso for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai passar como esses outros que eu acabei de falar. E aí ele menciona Teudas e Judas o Galileu. Tá? Esses também são mencionados no relato de Flávio Joséfo, que inclusive menciona outros que ele não teve informação do nome, que até mesmo durante o período do sítio a Jerusalém, da destruição do templo, ainda se levantaram alguns tentando encorajar o povo ainda para se levantar contra Roma. Tá? Então isso não é uma novidade, não é uma exclusividade, ok? Flávio Joséfo, historiador, né, como já mencionado, ele descreveu, por exemplo, os anos 50 e 60 depois de Cristo como o tempo que o país estava mais cheio de ladrões e impostores. Olha só como depois do período de Cristo, nas décadas que vieram em seguida, ainda continuou essa tendência de aparecer impostores e ladrões, né? Esses impostores e enganadores convenceram muitos a segui-los para o deserto, sob o pretexto de apresentarem prodígios e sinais claros e ostensivos. Até mesmo diante do templo em chamas no ano 70, né? Falsos profetas conseguiram reunir seguidores para renovar uma revolta contra Roma. Esse trecho de Flávio Joséfo está nesse livro que eu mostrei para vocês, e ele fala que nas décadas que vieram em seguida ainda apareceram muitos impostores se passando por profetas de Deus, pelo próprio Cristo, como nós já vimos, e convenceram as pessoas a seguir eles para o deserto para eles mostrarem sinais. E vai ter um momento do discurso de Jesus aqui que ele fala: se alguém disser que ele está no deserto, se alguém falar que é para ir para o deserto que eu estou lá, não siga. E olha só como que isso de fato aconteceu, né? É importante para a gente aqui, olha, já temos falado sobre falsos cristos, mas e sobre falsos profetas? São tipos de pessoas diferentes? Falso Cristo e falso profeta são tipos diferentes de pessoas? E a resposta é sim. Veja que profeta do grego é profetés, que é aquele que discursa em público. Tá? Então, ao contrário do que muitos imaginam, não é a pessoa que está revelando as coisas, informação, revela CPF, revela a chave do carro embaixo do sofá. Revelar é outra coisa do que profecia, tá? O falso profeta é aquele que discursa para o público falsas verdades, levando-os ao engano. São os falsos ensinadores, falsos mestres, né, que dizem aquilo que não está escrito, que falam como se fosse Deus, mas não foi Deus que falou, tá? Ainda que não tentem se passar por Cristo, eles podem enganar as pessoas distorcendo e disseminando
o que seria aí um pseudo-ensino de Cristo, né? Um ensino falso, como se fosse Cristo que tivesse ensinado, para arregimentar seguidores, tirar proveito de posição ou status e, principalmente, afastando as pessoas da doutrina verdadeira, que certamente é a mais grave das consequências, tá? Então, sobre falsos profetas, é diferente de falsos cristos, porque não querem se passar por Cristo, mas de repente querem dizer que é um ensino, como se fosse Cristo que tivesse ensinado, tá? Então são falsos profetas, falsos ensinadores, o que de repente é até mais grave. Eu não sou Cristo, não quero me passar por ele, mas eu vou ensinar o que ele ensinava, e aí traz o ensinamento errado, ok? Então vamos passar para o próximo item do nosso estudo, que são os entregues para serem atormentados. Novamente, começando por fatos históricos, né? Baseado nesses livros que eu apresentei para vocês. No início do período pós-Cristo, né, após a morte e a ascensão de Jesus, o Império Romano já se incomodava pelos seguidores de Cristo, né? Se incomodava porque eles recusavam a adorar os deuses romanos ou participar do culto ao imperador. O culto ao imperador foi um momento do Império Romano que os imperadores passaram a ser adorados como deuses. Isso não vem desde o começo. Isso acontece principalmente após a morte de Júlio César. E Júlio César ele traz esse conceito de que o imperador pode ser adorado quando ele conhece Cleópatra em Alexandria, no Egito. E Cleópatra mostra para ele, né, os monumentos, os túmulos, e mostra como seus faraós eles eram adorados como deuses, né, enquanto vivos e principalmente após a morte. E ela convence Júlio César, fala, faça isso também, que os imperadores sejam adorados como deuses na terra. E ele traz esse conceito, e isso começa imediatamente após a morte dele, no ano 44, né, antes de Cristo. E aí, a partir de então, começa o que é conhecido como culto ao imperador. Tá? Mas os judeus se negavam a adorar os imperadores romanos como se fossem deuses. Tá? Nesse período, os cristãos foram acusados também de serem uma seita do judaísmo, né? Muitos judeus, inclusive, que não reconhecem Jesus como Messias, têm esse conceito até hoje. Tá? Segundo, eles eram acusados de ser uma atividade suspeita por se reunirem antes do nascer do sol, né? Ou depois do anoitecer, quase sempre em cavernas. Isso levantava suspeitas ao Império Romano. Eles eram acusados de canibalismo, olha só, isso por causa da Santa Ceia, aquele discurso, né, de que esse é o meu corpo que é partido por vós, né, tomai e comei, fazer isso em memória de mim. Baseado nesse conceito, eu até tenho um vídeo sobre se Jesus teria cometido um sacrilégio ao dizer para os apóstolos que eles tinham que comer do corpo dele. Os romanos usavam isso para acusar os judeus de canibalismo, olha que coisa. Eles eram acusados de incesto e imoralidade, porque eles se reuniam, né, se chamavam de irmãos e irmãs, mesmo sendo casados, né? O marido e a esposa chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs por causa da reunião congregacional. E os homens e mulheres, né, se cumprimentavam com o ósculo santo, que era uma recomendação apostólica. Então o Império Romano acusava os judeus de incesto. Eles eram acusados de infanticídio, né? Porque eles tinham essa exaltação pela morte do Filho de Deus como pagamento pela sua liberdade espiritual, comprados pelo seu sangue. Então veja só, isso entre tantas outras coisas, né? Entre 41 e 54 depois de Cristo, né, sob o governo do imperador Cláudio, houve aí um primeiro movimento de perseguição oficializada aos cristãos. E eles foram expulsos de Roma, né, os que habitavam em Roma foram expulsos de Roma, pois eles discutiam entre si sobre um certo Cristo. Isso perturbou o imperador Cláudio de maneira que ele expulsou os judeus e os cristãos, né, que moravam em Roma foram expulsos de lá por ficarem falando sobre um certo Cristo. No ano 65 depois de Cristo, o incêndio que consumiu boa parte de Roma foi atribuído aos cristãos pelo imperador Nero. Nero ele acusa os cristãos de terem incendiado Roma, né? Ainda que, por exemplo, o historiador Tácito, mesmo sendo um crítico dos cristãos, ele acredita, né, e conta no seu livro que o próprio Nero tinha causado o incêndio de propósito para acusá-los. Esse livro eu ainda não adquiri, ele é raro de ser encontrado e chama Os Anais, que é um livro de Tácito, um historiador também, assim como Flávio Joséfo, não com a mesma importância, a mesma quantidade de relatos,
Tácito também traz informações históricas importantes sobre a veracidade dos fatos do período de Jesus, sobre a existência histórica de Jesus e sobre muito do que aconteceu nesse período de perseguição aos cristãos pós-morte de Jesus. Nos 3 anos seguintes, Nero perseguiu os cristãos e muitos atribuem a esse período de perseguição, por exemplo, a morte de Pedro e de Paulo martirizados, né? Posteriormente, o imperador Marco Aurélio dizia que os cristãos eram pessoas ignorantes que não poderiam se comportar de maneira fraternal, pois isso só era possível às pessoas de alta classe. Ele dizia, por exemplo, que os ignorantes não tinham capacidade intelectual para ser fraternos, né? Que coisa absurda. No 2º século, né, por exemplo, ele proibiu a prática da religião cristã, pois ela oferecia perigo ao Estado. Então, no século II, oficialmente, Marco Aurélio declara proibida a prática da religião cristã em toda a extensão do Império, pois oferecia perigo ao Estado de Roma. Isso sim é perseguição, né? As igrejas da Ásia Menor, por exemplo, né, que foram fundadas pelo apóstolo Paulo nas viagens missionárias, elas eram saqueadas e destruídas. E em Roma, Justino, por exemplo, um historiador e filósofo, e um grupo de seguidores de Jesus foram condenados à morte, entre outros absurdos que Marco Aurélio e também o imperador posterior Galeno falaram e fizeram contra os cristãos. Já no 3º século, a chamada limpeza étnica, né, que é você varrer do seu território pessoas de etnias diferentes, ela reacendeu a chama da perseguição contra os cristãos durante um período de grave crise econômica romana. Esses imperadores que não estavam mais conseguindo administrar a crise econômica em Roma começaram a justificar que a grande presença de estrangeiros no seu território seria uma das causas dessa crise econômica, porque estavam consumindo recursos do território, do império, estavam pegando empregos de que podia ser de pessoas de cidadania romana, e aí eles começam ali uma limpeza étnica, e a gente já viu isso na história mais de uma vez, né? Hitler que o diga, né? Um ponto importante é que os cristãos estavam crescendo, pois diante das ameaças de morte, o testemunho de muitos em dar a própria vida pela causa do Evangelho e a doutrina ensinada alcançou a mente de muitas pessoas que eram desprezadas pelo Império. Mais uma prova de que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela se une. Então as pessoas às vezes se preocupam com alguns atos de perseguição, vai proibir isso, não pode aquilo. Quando a igreja é perseguida, historicamente a igreja cresce e se fortalece. Tá? Continuando aqui. Então, olha, crer que todos os eventos que Jesus ele relata no seu discurso, eles são preteristas, ou seja, só pertencem ao passado, não é a melhor opção, visto que isso indica que nós estamos fechando os olhos para a realidade de muitos cristãos e missionários pelo mundo nos dias de hoje. Então dizer que toda essa perseguição a qual Jesus se refere só diz respeito àquele período é fechar os olhos para as perseguições que acontecem ainda hoje. Muitos países de regime fechado, principalmente comunistas, perseguem os cristãos, eles estão nesses países, muitos missionários secretamente pregando o Evangelho por trás das fronteiras e das linhas inimigas. Então, preterista não me parece a forma mais correta de olhar para esse discurso e para os eventos escatológicos, visto que é uma realidade dos nossos dias ainda. Também considerar tudo como futurista já mostra um grande desprezo pelos eventos do início da igreja como uma parte muito importante da história do cristianismo na humanidade. Então parece mais razoável estudar o que ambas as visões têm a acrescentar e identificar na história da igreja ou da humanidade fatos e eventos que possam jogar mais luz sobre as profecias. Então, tudo no passado ou tudo no futuro, nenhuma das duas parece ser a melhor forma de estudar esse discurso, ou a escatologia, ou o apocalipse, de uma forma mais ampla. Porque tudo no passado despreza o que acontece hoje. Tudo no futuro ignora coisas muito importantes e cruéis que aconteceram no passado e dizem respeito ao que Jesus estava falando aqui. Então, o mais razoável é você buscar o que as duas visões podem acrescentar e entender que é a minha intenção aqui, de que muito se cumpriu, mas acontece nos dias de hoje e ainda
pode vir a se cumprir antes da volta de Jesus. No episódio anterior nós falamos sobre guerras, fomes, pestes, terremotos, a maneira como isso se repetiu durante um período da humanidade, ainda acontece nos dias de hoje, e provavelmente o encerramento total disso, os tempos de paz a que Paulo se refere, serão ali o momento de alerta, porque Jesus virá durante um momento que vamos dizer paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como disse Paulo. É muito importante esse link de agora, porque olha, lembra que eu falei no começo de um certo batismo que estava angustiando Jesus? E ele vai servir de link para o assunto do próximo episódio, principalmente pegando Lucas capítulo 12, que vai estar alinhado com a continuidade de Mateus 24, tá? Então esses textos a seguir estão justamente para ser um link do que a gente vai ver depois. O curioso, se a gente pode dizer que é curioso, é que Jesus, né, o príncipe da paz, ele faz afirmações que parecem contrárias a esse status, né? Veja aí o versículo que diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Lucas 12, de 49 a 51. Né? Então veja só, esse certo batismo que Jesus fala, esses versos aqui, se eles são tratados isolados, pode causar um grande problema, mas vamos ver as partes. Então se a gente pega o que Jesus disse aqui isoladamente, pode ser o que alguns falam de contradições da Bíblia. Ele é o príncipe da paz, mas ele veio trazer espada e não veio trazer paz. Jesus ele veio lançar fogo na terra, mas na verdade esse fogo que ele veio lançar já está aceso. Então se isso é tratado fora de contexto, pode causar muita confusão nas interpretações, tá? Então veja que Jesus disse que veio lançar fogo, mas o que ele poderia querer mais se o fogo já estava aceso? No contexto imediato, né, que é dentro desse mesmo texto, Jesus fala que é importante que os seus, né, passem por um certo batismo. E o interessante é que ele relata que é necessário esse batismo, mas ele, Jesus, se angustia em saber que isso precisa acontecer. Ora, que tipo de batismo é esse que é necessário, mas causa angústia a Jesus? Nós temos algum tipo de batismo dessa natureza na Bíblia? Algum batismo com fogo, por exemplo? Então veja, esse batismo não parece ser algo de bom. Ele seria uma espécie de mal necessário, porque Jesus fica angustiado em saber que eles vão passar por esse batismo, mas ele fala, olha, é necessário que isso aconteça, e eu fico angustiado em saber que vocês vão ter que passar por isso. Tem algum batismo desse tipo? Esse texto que Jesus está dizendo, ele é estranho às Escrituras? Ele é um caso raro que só aparece aqui? Ou nós temos algum batismo desse, algum tipo de batismo com fogo que Jesus se refere, que causaria angústia para ele? Nós temos alguma referência a isso na Bíblia? E a resposta é, temos. Vamos ver qual seria então? João Batista testifica desse batismo com fogo. E agora você vai ficar confuso aí, eu tenho certeza que vai te mudar um pouco a sua forma de ver. Olha, em Mateus no capítulo 3, verso 10, 11 e 12, vão trazer para a gente uma ideia do que seria isso. Veja o que João Batista, tá? Não o apóstolo, o Batista mesmo, veja o que ele fala momentos antes de batizar Jesus no Jordão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, algumas traduções vão dizer desatar as sandálias, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha, com fogo que nunca se apagará. Veja que interessante.
Você tem 3 versículos em sequência e o contexto imediato ele nos ensina a observar o que é dito logo antes e logo depois para entender o contexto. O verso 10 fala do machado posto à raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Ela é destruída porque ela não produz bom fruto. O versículo 11, João aqui é muito importante isso. João fala, eu batizo vocês com água, que é para lavar, para o arrependimento. O batismo com arrependimento parte da pessoa dizer que está arrependida, fazer a profissão de fé e ser batizada na água. Aí ele coloca um contraponto, ó, mas, tá, uma conjunção adversativa que exprime ideia contrária à oração anterior, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu e eu não posso nem desatar as sandálias dos pés. Tá? Aqui é um versículo que está trazendo uma conotação de humilhação, de humildade. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E veja que ele faz um contraponto de água e fogo, Espírito Santo e arrependimento. O batismo com o Espírito Santo ele é aquele que habilita para a obra, habilitando, selando o obreiro ou a pessoa para a obra. Tá? O batismo com o Espírito Santo é aquele que sela, que inaugura o ministério. E aí o batismo aqui com fogo, em contraponto com a água que lava, o fogo purifica quando passa pelo fogo. E aí, olha o versículo imediatamente seguinte. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. E aí ele queima a palha, com fogo que nunca se apagará. É um contexto clássico de juízo sobre as obras, separar o que é bom e separar o que é ruim. Ele coloca aqui o fogo nesse contexto sempre como juízo para queimar o que não tem proveito. Mas por que Jesus ele batizaria com o Espírito Santo para inaugurar o ministério e batizaria com fogo para provar o valor do obreiro? Veja que João coloca um contraponto. Lembra do mas? Eu batizo com água para lavar, para o arrependimento, que parte da pessoa. Quem batiza a pessoa não tem condição de saber se ela está de fato arrependida. Foi ela que disse. Aí ele fala, mas, o que ele está dizendo? Eu batizo com água para lavar vocês e vocês dizem que estão arrependidos e eu batizo porque eu acredito no que vocês estão dizendo. Mas vai vir um que vai selar o ministério de vocês, inaugurar a sua vocação ministerial e vai batizar com fogo para provar seu verdadeiro valor. Veja que o fogo é para juízo das obras, nos 3 versículos, é o mesmo contexto. Tem pessoas que associam diferente, né? Vamos seguir o raciocínio aqui. Percebeu João falando desse batismo? Muitos usam esse texto entendendo que o Espírito Santo e o fogo são associações de poder. Você já deve ter ouvido falar isso, né? O Espírito Santo e o fogo aqui é poder, é Pentecoste, é avivamento, é terra, manto, glória. Mas o contexto do fogo nos 3 versículos é de juízo para as obras más, para os frutos maus. Entenda bem o conceito. Juízo não é necessariamente mal por definição. Ele é mal para aqueles que são condenados por seus crimes ou suas obras más. Então veja que as pessoas têm medo do juízo, do julgamento. O julgamento só é ruim para quem tem culpa no cartório e é condenado. Se você é inocente e você é absolvido, julgamento e juízo não é ruim para você. Entendeu esse conceito? A palavra juízo ela traz uma ideia de juízo final, destruição. O juízo é ruim para quem cometeu um crime, é culpado e vai ser condenado. Quem é inocente e não cometeu crime, ainda que passe pelo juízo, ou as suas obras passem pelo juízo, pelo julgamento, vai ser absolvido porque é inocente. Entendeu o conceito? O batismo com fogo, inclusive, é usado até os dias de hoje como uma expressão idiomática que indica passar por um teste de altíssima dificuldade para provar o seu valor. Tem música que chama batismo com fogo, tem filme que chama batismo com fogo. É um termo usado para mostrar que você vai passar por uma situação de altíssima dificuldade para mostrar que veio. Tá? Esse conceito do batismo com fogo, ele vem dos manipuladores de metais, desde os tempos antigos, que provavam a pureza do metal em altíssimas temperaturas. Paulo mesmo ele usa esse conceito algumas vezes. Esse termo foi popularizado por Napoleão Bonaparte, por exemplo, quando ele falava com seus soldados novatos. Ele levava os soldados novatos para algumas missões
e ele chamava de batismo de fogo, para saber se os meninos ali, se os novatos, tinham o que era necessário para ser um soldado de Napoleão Bonaparte. Tá? E esse conceito de purificar o metal em altíssimas temperaturas de fogo, você vai ver que, por exemplo, Deus, ele na carta que escreve em Apocalipse à igreja de Laodiceia, que trabalhava com ouro, ele fala para elas, vocês têm que comprar do ouro que eu passei pelo fogo e purifiquei, porque o meu ouro é puro. Você vai ter Paulo várias vezes usando esse termo de que o metal ele passa pelo fogo para mostrar a sua pureza, ele é refinado no fogo. Então não é um conceito estranho. Então veja que o fogo, no contexto que nós lemos agora há pouco, traz a ideia clara de purificação, passar no fogo para provar o valor, para ver a sua pureza. Lembre-se sempre do contraponto. João ele fala, eu batizo com água para lavar, né, as pessoas, e para o arrependimento, que a pessoa se diz arrependida, procura ele e fala, eu quero batizar. Mas a pessoa que batiza não conhece a intenção do que está sendo batizado. E aí ele fala, mas vai vir um depois de mim, que ele batiza com o Espírito Santo, né, que ele sela, inaugura, começa o ministério da pessoa, habilita a pessoa para a obra, e ele batiza com fogo, porque aí ele passa lá no fogo para provar o seu valor, para saber se ela é purificada, se ela é de valor verdadeiro, para poder desempenhar o ministério. Entendeu? Faz mais sentido agora, pensando no que Jesus quis dizer, não é certo? Pois bem, Jesus ele se refere exatamente à sua primeira vinda neste mundo e os seus ensinamentos servirem como uma espécie de fogo que provaria o verdadeiro valor daqueles que se passassem por essa prova de fogo para segui-lo. Então veja que Jesus está angustiado porque ele sabe, o que eu estou ensinando a vocês aqui, a doutrina que eu estou passando, o que eu estou pedindo para vocês fazerem no meu nome, os lugares para onde vocês vão ser levados, interrogados, perseguidos, presos, é uma espécie de batismo de fogo para vocês poderem provar o valor de vocês diante das altíssimas temperaturas, das grandes dificuldades. Essa é a razão por que Jesus está angustiado. Ele fala, é necessário, porque eu preciso saber quem é verdadeiro. Eu me angustio com esse certo batismo que vocês têm que passar. Percebeu como é que faz todo sentido o que Jesus está dizendo com o batismo que João se referia? A sua angústia em saber disso refere-se principalmente a ele saber as duras provações as quais os discípulos passariam para provar o valor de sua fé nas palavras que ele os estava ensinando. Porém, era necessário isso acontecer para lhe servir de testemunho. Certo? Mas e a espada, né? E a dissensão que Jesus se referia? Algumas traduções vão trazer dissensão como espada, mas o sentido é o mesmo. O versículo diz, cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, ou espada em algumas traduções. Dissensão quer dizer o quê? Olha aí, falta de concordância a respeito de algo, divergência, discrepância, estado de litígio, desavença, conflito, disputa. A intenção de Jesus é dizer que antes da paz que eles esperavam que ele trouxesse, conforme as profecias messiânicas, né, no Antigo Testamento, haveriam conflitos e disputas devido aos seus ensinamentos e à sua postura em relação ao comportamento dos homens diante de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu vim trazer, antes da paz, eu vim trazer dissensão, espada. Por quê? Porque o que ele ensinaria e a postura que ele ensinaria diante do comportamento dos homens, comportamentos pecaminosos, comportamentos que vão contra os ensinamentos que ele estava dando sobre a palavra de Deus, geraria desagrado em algumas pessoas. As pessoas que se sentissem confrontadas pelo ensinamento de Jesus, exortando elas a fazer as boas obras, seguir o bom caminho, a boa fé, isso geraria conflitos, como gerou. Quantas guerras não foram geradas, inclusive, né, por causa dessas disputas de diferenças de ideologia, de doutrina, de ensinamento. Nós temos aí a guerra considerada Guerra Santa, nós temos disputa, né, de islâmicos, palestinos contra judeus, árabes contra judeus. Tudo isso vem desde lá atrás, né, quando há o conflito de crenças ali. Nós estamos falando aqui sobre divergências e posicionamentos escatológicos. Hoje é tudo mais amistoso, mas antigamente, se um concordava com a fé do outro, pela fé ele matava.
baseado na fé que ele defendia, ele matava os outros, entrava na cidade, ele acabava com tudo. Então Jesus está dizendo isso. O ensinamento que eu venho trazer, o conflito que eu coloco diante dos homens sobre as suas obras más, a sua conduta má perante as outras pessoas, os que não amam o próximo, os que não são solidários, o que eu vim trazer para vocês vai gerar dissensão, disputa, conflito, espada, discrepância, divergência. Então, antes da paz que eu vim trazer, vai ter essa dissensão. Porque nem todo mundo vai concordar, ninguém vai aceitar ser confrontado, ser dito que está vivendo de maneira errada. É a isso que Jesus se refere. Então, a nossa arvorezinha aqui já está subindo um pouco mais aí, né? O que ela pode ramificar para a gente hoje aí? As perseguições e os tormentos, as prisões e as mortes e os martírios que os cristãos sofreram após as palavras de Jesus, principalmente ali quando a religião foi considerada religio illicita pelo imperador, né, que agora tinha proibido a prática do cristianismo dentro do território pertencente ao Império Romano. Muitos desses foram perseguidos, foram açoitados, foram presos, foram levados diante das sinagogas, dos reis, dos príncipes, foram interrogados, tiveram que se defender, muitos foram mortos, muitos mesmo, né? Até os dias de hoje isso acontece em menor escala e menos divulgado, mas países com regime fechado ainda perseguem os missionários e as suas famílias pela palavra de Cristo que eles estão anunciando. Então isso aconteceu no passado, é historicamente comprovado, isso acontece nos nossos dias e é provável que isso se intensifique um pouco mais e aconteça antes que de fato venha o período de paz e segurança e aí virá a repentina destruição quando Jesus voltará diante da manifestação do anticristo querendo ser adorado, e aí Jesus vem e fala: não, aqui parou, meu amigo, aqui chega, você está com seu poder limitado até esse momento, agora eu voltei e vou assumir aquilo que é meu, que me foi prometido. Esse é o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha acrescentado informações a você, muito conteúdo histórico, muita bagagem em livros, em pesquisas, em conhecimento teológico, em estudos, em curso e tudo que a gente pode oferecer para você. Eu desejo sinceramente que seja bênção para a sua vida esse conteúdo, esse material, essa compreensão bíblica, histórica, e te aguardo aqui no próximo vídeo. Tá? Se você gostou, curte, compartilha, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber os outros episódios. E eu desejo que você tenha um dia, uma semana, um mês abençoado, você, sua casa, sua família, sua igreja, seu ministério, e nos vemos aqui no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E fiquem todos com Deus. Um abraço.